Às vezes as câmeras registram coisas que fogem da realidade, que quando assistimos nossos olhos veem, mas nossa mente se recusa a acreditar, que vai desde momentos que desafiam a lógica, até criaturas nunca antes vistas pela humanidade. Assista esses vídeos rápido e tente achar uma explicação para cada um deles. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e queria pedir para você acertar a voadora no like. Sua curtida ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais gente. Já deu sua curtida? Então é isso, bora pro vídeo. Agora imagine que você trabalha em um hotel ou restaurante e quando olha na câmera de segurança, vê um dos seus colegas passando normalmente pelo corredor, porém com um pequeno detalhe. Sem a sua cabeça aparecendo na gravação. Ué? O garçom não parece estar preocupado com o fato de não ter a cachola. Ele caminha tranquilamente segurando uma bandeja, o que indica que ele acabou de servir alguém. Como não houve nenhum escândalo por parte dos clientes, a falta da cabeça só foi percebida no vídeo das câmeras de segurança. Caracas, será que o garçom é um vampiro que está precisando juntar uma grana? Se eu fosse o dono do estabelecimento, já procurava saber se isso não configura demissão por justa causa. Brincadeiras à parte, ninguém pôde explicar o que aconteceu. Se fosse uma falha na câmera, o rapaz sumiria por completo e não apenas a sua cabeça. Todo mundo sabe que uma das leis da natureza é a rivalidade entre gatos e ratos. Porém, a novidade é que durante a batalha entre os dois, o Mickey pode bugar do nada. Um homem gravou seu gato perto de um camundongo, porém o roedor agia de maneira estranha. Como assim? Seria essa uma falha na Matrix? Ou apenas uma técnica nunca antes vista usada pelo rato para escapar do gato? Como explicar uma cena dessas? Muitas pessoas acreditam que 3 horas da manhã é o horário que seres estranhos se manifestam no nosso plano. E durante a madrugada, por volta desse horário, uma mulher estava escutando barulhos esquisitos vindos da parte de trás da sua casa. E eles eram tão estranhos, mano, que a moça resolveu registrar através da janela do seu quarto. Enquanto filma o jardim, é possível ver alguma coisa se movimentando através do arbusto no fim do terreno, mas não dá para identificar de qual bicho estamos falando. Até que em determinado momento a criatura sai de trás das folhas e vem correndo em direção da câmera, mostrando que definitivamente não se trata de um animal, mas sim de algo bem mais assustador. Ó o bicho vindo, moleque! O vídeo é cortado, afinal de contas em um momento como esse ninguém ficaria gravando, mas sim correria para salvar sua vida. Eu não sei se a moça ficou bem, tomara que nesse momento a sua porta estivesse bem trancada. Filmar o céu pode ser uma experiência traumática com a maioria dos celulares, mas com alguns modelos é possível obter imagens de ótima qualidade. Tipo esse vídeo caseiro que seria impressionante por conta do zoom que a pessoa conseguiu dar na lua. Mas o que chama a atenção é outra coisa. Um objeto voador em formato de foguete parece estar saindo da órbita do satélite natural, voando em direção ao universo e sumindo em questão de segundos. E tudo foi captado pela excelente câmera desse aparelho telefônico. A própria mulher que filma percebe que acabou de registrar algo impressionante. Oh my God. Oh my gosh. A Lua tem 384 mil quilômetros de distância da Terra, e para um objeto ser visível dessa maneira, ele deve ser bem grande. Alguns teóricos da internet acham que pode ser uma nave alienígena, já que um cometa nunca faria essa trajetória. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Até agora, ninguém pôde explicar o que foi captado nesse dia. Existem várias pessoas que ficam presas em uma espécie de loop, repetindo os mesmos movimentos. E esse vídeo gravado por um turista dentro de um ônibus mostra justamente algo assim. O homem gravava os monumentos da cidade quando percebeu uma cena inusitada. Uma senhora em uma espécie de transe, repetindo os mesmos movimentos várias vezes. Ixi, que onda é essa, meu irmão? A mulher está encostada em um carro, sorrindo e tirando fotos de si mesma. Ela vira a mão, olha por um segundo e tira a outra.
olha de novo e fica nessa por um tempão, sem nem piscar, como se tivesse presa em um bug da realidade. Alguns podem pensar que a senhora apenas está sendo detalhista e faz vários cliques em busca da imagem perfeita. Mas pelo menos para mim algo assim não é nem um pouco normal, né? Ela mais parece um robô defeituoso do que um ser humano. Você consegue beber bastante água? Pois esse cara aqui é praticamente um camelo. Isso porque ele consegue armazenar uma quantidade impressionante de água em seu corpo, mas não para por aí. O Squirtle ainda pode jogar essa água como se fosse um verdadeiro chafariz. Que nojo. Olha só como ele é capaz de encher essa garrafa, mesmo caindo um monte de água pra fora e ainda sobra, mano, passando facilmente dos 2 litros. Apesar de todo mundo necessitar de uma média de 2 a 3 mil mililitros de água por dia, o corpo do ser humano não pode suportar tanto H2O assim de uma vez. Como esse maluco consegue fazer isso, mano? Teria algum tipo de explicação? O bom é que ele não teria grandes problemas se precisasse passar um tempo no deserto, pois é uma verdadeira caixa d'água ambulante. Deve ser bem tenso trabalhar como segurança sozinho de noite em um local 100% vazio, não é? E a parada piora quando o diacho do lugar está cheio de fantasmas. Esse é o caso desse homem que mexe no sistema de câmeras e monitora essa fábrica. Só que tem um detalhe, ele não está sozinho, pelo menos não na sua cabeça, já que em certo ponto o cara dá oi para alguém, sendo que nenhum frame dessa possível pessoa aparece nos registros do circuito de segurança. Ele ainda vai além do comprimento e chega a puxar uma cadeira para o ser invisível que está junto dele, e a partir daí o homem age como se estivesse acompanhado. Ih, rapaz. Das duas uma, ou esse cara é maluco ou está falando com um espírito que não pode ser captado pela câmera. E bem, tudo indica que é a segunda opção. Ao ser perguntado com quem estava batendo papo, o senhor disse que era com o chefe de segurança da ala B. Porém, existia um problema nessa história. Esse mesmo homem havia falecido minutos antes em uma colisão com seu veículo, enquanto estava indo justamente para o trabalho. A gravação acabou indo parar na internet junto com a história toda. Para muitos não passa de uma invenção, porém os mais religiosos acreditam que após falecer, o espírito pode continuar normalmente sua rotina até perceber que não faz mais parte do mundo dos vivos. Será essa a explicação para tal coisa bizarra? Essa próxima filmagem foi feita por aquelas câmeras acopladas em veículos e mostra o trânsito tranquilo, com carros passando em baixa velocidade quando de repente surge do nada um Mini Cooper preto que quase causa uma batida na pista. Mesmo em câmera lenta fica uma dúvida no ar. De onde esse carro surgiu, mano? Vemos que do outro lado ele não aparece e apenas surge do nada na frente de outro automóvel, como se fosse o DeLorean do De Volta para o Futuro. É impressionante. A gravação, no mínimo curiosa, ocorreu em uma rua da cidade de Miami e ninguém pôde explicar o curioso caso do carro que aparentemente se teletransportou. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Enquanto esse youtuber chamado Nick grava um vídeo no estilo vlog conversando com seus inscritos, ele captura algo aterrorizante no fundo do corredor da sua casa. Nick não percebe a figura completamente escura e assustadora que observa todos os seus movimentos. Foram os seguidores que começaram a perguntar o que seria aquela pessoa bizarra em seu apartamento. O mais impressionante dessa história é que o canal dele não tem nada a ver com fantasmas ou algo do tipo. A sua página no YouTube é sobre arrecadação de grana para comprar um trailer, aqueles veículos casas que são bastante comuns nos Estados Unidos, pois esse é o sonho do criador de conteúdo. O youtuber alegou que já ouviu coisas se movendo em sua casa algumas vezes durante a noite, mas nunca tinha chegado nem perto de registrar uma coisa dessas. E ainda disse que quando terminou de gravar, não percebeu nenhuma presença ou qualquer coisa fora do comum, além de falar que estava completamente sozinho em casa.
Apesar de ter a estatura de um ser humano, devido ao formato escuro fica impossível de identificar se era de fato uma pessoa ou um fantasma de outro mundo. Um estudante chamado Nathan Willie estava fazendo um vídeo para a escola. O tema era sobre os biomas existentes na natureza. Tudo parecia bem, até que um de seus colegas sai correndo do meio das árvores. O motivo? Um ser gigante peludo o estava perseguindo. O cameraman até tenta ir atrás para ver melhor do que se trata, mas já era tarde demais e o animal, seja lá o que for isso, já havia desaparecido. Muitos acreditam se tratar de alguém usando uma máscara e fantasia para pregar uma peça nos dois rapazes, porém a criatura é grande demais para um ser humano comum. Seria essa uma prova que o pé grande existe? Dois amigos estavam nesse quarto jogando quando um deles sai do computador e vai buscar algo na cozinha, enquanto o outro filma toda a movimentação. Não demorou muito até que o menino que saiu voltasse com uma garrafa. Ele chega até a derrubar o objeto, mas o estranho mesmo acontece logo em seguida, mano. Quando uma pequena criatura parece surgir do nada e caminhar em direção ao recinto, fazendo com que os dois fechassem a porta imediatamente. Sai daqui, seu demônio, morre! Apesar de ser minúsculo, o humanoide chega a dar arrepios, com seus movimentos lentos e a pele pálida. Parece até um boneco que ficou guardado por anos no porão e de repente ganhou vida, ao melhor estilo Chuck. Porém, vale lembrar que além de antiga, a gravação está muito embaçada e pode ser apenas uma zoeira feita pelos dois. Se não for o caso, essa gravação não tem nenhuma explicação possível. O sistema de segurança de uma casa nos Estados Unidos registrou algo no mínimo curioso. Bem no meio da noite, é possível ver 3 pontos luminosos emitindo um brilho bem forte enquanto flutuam no céu escuro. Eles parecem estar conectados por alguma coisa, ou pelo menos estão 100% sincronizados durante o voo, pois se movem na mesma distância um do outro e na mesma velocidade. Quem sabe pode se tratar de uma nave triangular com 3 faróis. Nenhuma aeronave conhecida por nós possui um comportamento semelhante, fazendo com que a pergunta fique no ar. Seria alguma espécie de nave extraterrestre? No mundo todo, existem diversos relatos sobre o chamado Povo das Sombras, que são sombras independentes de um corpo físico, mas com vida própria, que formam uma espécie de sociedade oculta e que vive geralmente na escuridão. Que viagem é essa, véi? A maioria passaria despercebido por nós, mas a câmera de segurança dessa casa conseguiu registrar um possível homem das sombras caminhando pela calçada, enquanto um homem sobe na sua motocicleta. Perceba que uma silhueta quase perfeita aparece rapidamente atrás do cara, que nem repara nada, mano. E logo, a estranha figura sai do nosso campo de visão. Quantas coisas assim não devem acontecer o tempo todo sem que a gente perceba? A dona dessa casa teve a ideia de filmar seus amigos chegando para uma festinha que iria acontecer, e todos entram pela porta e dão um pequeno oi, nada demais. Porém, quando o rapaz entra, um objeto simplesmente cai sozinho de uma forma inexplicável. Tudo bem que ele está no canto, mas mesmo assim não existe nada interferindo ou empurrando o porta-retrato, muito menos uma corrente de ar passando por dentro da casa, já que nenhuma outra coisa se mexe. A impressão que dá é que algo ou alguém moveu esse objeto específico para que ele caísse exatamente no momento em que o homem estivesse passando. Rapaz, se eu fosse esse convidado já ia embora, porque os espíritos não estão nem um pouco felizes com sua presença. Dizem que dependendo da perspectiva, a gente pode ver coisas diferentes, mas nesse caso isso foi um pouco além. Um homem estava olhando a rua do alto do seu quarto, quando percebeu algo sem explicação. Rapidamente pegou seu celular para provar que não estava ficando louco, né? Veja que ao filmar, da parte do vidro, existe uma pessoa sentada. Mas quando vai do outro lado da janela, a tal pessoa simplesmente some. O quê? Não acredito. Muitos acreditam que existe um mundo escondido nos espelhos, como se fosse outra dimensão.
Mas acho que a mesma lenda não serve para vidros de janela, né? Então, o que raios ocorreu? Acho que mais uma vez a Matrix resolveu falhar, pois uma coisa dessas não faz sentido algum na nossa realidade. E mano, se você não quer ficar preso em outra dimensão também, já se inscreva no canal, hein? É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para ficar por dentro dos maiores mistérios do mundo. Conto com você! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. É só assistir um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.